Sousou no Frieren, um anime que te dá muitas perguntas desde o começo e que vão ficar com você até o final. Por exemplo, como você vive sabendo que todos morrerão? Ou como você acha que iria viver sendo que você é imortal? Quantos anos precisamos para conhecer melhor as pessoas? Por que só damos valor quando perdemos? São essas e mais várias outras perguntas relacionadas ao tempo, relações, passado, perdas, eternidade, laços, aceitação... E tudo isso em um dos mundos mais clássicos de fantasia, sendo mostrado através de uma viagem de amigos, com um objetivo final, mas sem qualquer planejamento do que fazer no meio da viagem. Eu acho que a maior parte das pessoas que vão assistir a esse vídeo já conhece Sousou no Frieren. O anime pegou bastante hype, mas ainda vale um resumo. A história começa exatamente depois que o grupo de heróis já derrotou o Rei Demônio. Ou seja, o foco não é mais a missão clássica de uma jornada, mas sim o que vem depois da vitória. Isso sendo que o grupo dos heróis ficaram juntos durante 10 anos nessa aventura. Um tempo bem longo, principalmente para humanos, mas não para elfos. Os elfos em Frieren vivem mais do que dezenas de milhares de anos. E isso é importante, porque essa ideia já aparece até no próprio título da obra. Eu acho que toda a obra consegue se resumir só no nome dela. O título Sousou no Frieren parece dar a entender que a Frieren seria aquela que iria presenciar funerais e se despedir de seus amigos mortais. O que combina com o início, lembrando até um pouco, ou até bastante, de Fumetsu no Anata. Esse anime fala dos mesmos temas, com a mesma energia, que é o protagonista ser um ser vivo imortal, criado por não sei quem, que foi feito para experienciar diversas coisas de diferentes maneiras. A diferença é que ele realmente é imortal. Mas a maneira que foi feita as duas obras ainda assim é bem diferente, porque logo no começo de Frieren temos o funeral do Himmel, e não muito tempo depois, a morte do Reiter. E assim a obra parece falar sobre o quão curta é a vida humana. E sim, ela fala sobre isso. Mas não só isso, porque o termo Sousou, que pode significar despedido ou até funeral, também pode ser interpretado como enviar. E isso muda até que bastante sentido, porque a personagem Frieren também é uma exterminadora ou caçadora de demônios, alguém que envia eles para o túmulo. Ou seja, o próprio título tem duas interpretações ao mesmo tempo. Ela é aquela que se despede dos humanos e também aquela que envia demônios para a morte. Mas voltando para a questão dos elfos, dos poucos que aparecem no anime além da Frieren, temos o Craft, o elfo monge, que já viveu por milênios ao ponto de quase ninguém mais lembrar dele. Temos também a Ciri, que tem mais de 20 mil anos de idade, e a própria Frieren, que é uma elfa bem nova em comparação com os outros dois. Ela tem pouco mais de 1000 anos. Por isso que, graças a todo esse tempo de vida que essa raça tem, a percepção temporal deles é totalmente diferente de muitas outras raças. Então esses 10 anos de viagem para Frieren foi como um dia na semana qualquer. Só que ainda assim, tinham sido os anos mais significativos que a Frieren poderia ter tido. Afinal, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas sim na intensidade com que acontecem. Por isso que existem momentos inesquecíveis que ela viveu e pessoas incomparáveis como todo o seu grupo, e principalmente o Himmel. O anime ele explora muito bem essa passagem no tempo, a nostalgia, a perda e o arrependimento por não ter aproveitado mais a companhia de seus antigos parceiros humanos enquanto eles ainda estavam vivos. Mesmo que exista cenas de luta que realmente o anime entregou muito nessa parte, a criadora enfatiza muito bem que a obra é uma história sobre descoberta de emoções, memórias e relações. Ou seja, um slice of life no mundo medieval, usando da aventura como história, para mostrar tudo do mundo e dos vários personagens. Enquanto trata totalmente essa viagem como uma redescoberta da Frieren sobre como foi sua aventura com seu antigo grupo, e também uma forma de fazer ela entender as emoções. A jornada mostrada é esse amadurecimento emocional dela, para entender os sentimentos humanos e superar o arrependimento que sente por nunca ter aproveitado o tempo que ela tinha. E agora, bom, ela vai ter isso. Depois da morte do Himmel, a Frieren está agora em um grupo com os alunos dos seus antigos companheiros. O relacionamento que ela teve com Himmel, o herói falso, é algo triste, mas principalmente melancólico, porque ela só está entendendo agora o que o Himmel sentia por ela e o que ela sentia por ele. E o anime ele consegue trazer mais essa atmosfera, melhor mesmo até que do mangá. Não é só a trilha sonora que dá essa sensação, mas o ritmo parece até mesmo mais certo que o mangá. O anime fica perfeitamente no limite entre ser lento, mas também não ser tão lento assim para ser chato. Até mesmo os relacionamentos que são mostrados, principalmente a do Stark com a Fair, tem esse mesmo ritmo. A ideia de amor em Sousou no Frieren é construída de uma forma muito lenta, simples e realista. Não é algo idealizado ou fantasioso, na verdade é bem leve. O Stark e a Fair têm falhas, têm diferenças, mas se ajudam por causa disso. São esses momentos chatos até se for ver, ou até cotidianos demais, que aparecem para mostrar o romance entre eles. São essas coisas simples como fazer compras, cumprir missões simples, escolher um presente, e essas pequenas situações que mostram a evolução da relação deles. E quem percebe isso primeiro é o Zain. Mesmo ficando pouco tempo no grupo, ele assume o papel de adulto, porque a Frieren, apesar de ser a mais velha, não é boa com esse tipo de coisa. E é justamente ele que entra no meio dessas pequenas brigas de casal. Essa relação também lembra, de certa forma, a de Frieren e o Himmel, mas com uma diferença. Um deu errado e o outro está dando certo.
No episódio do anel com o símbolo de Lotus espelhado, que significa amor eterno, a Frieren não entende o significado disso quando recebe do Himmel. Já o Stark entrega a Fera o mesmo símbolo sem saber o que significa. Então, por incrível que pareça, um anime que não é de romance tem um romance melhor que muitas obras de romance. Eu sei que Frieren é para falar de relacionamentos, seja como os do passado mundo aqueles que ficam vivos, e os relacionamentos do presente, mas isso é bem construído ao ponto que eu facilmente só iria ficar vendo as pequenas cenas que isso aparece. Então essa viagem de anos vai ser inesquecível, principalmente para Frieren. Porque agora, ela está seguindo um dos temas da obra, que é aproveitar a vida. Aproveitar cada mínimo momento que ela poderia ter. Eu acho que é por isso que o romance parece ser tão especial em Frieren e para Frieren. Porque ele não é apressado, não é dramático, não tem declarações grandiosas, é bem lento e tem os dois lados do romance. Pelo pouco que deu pra ver dele velho, é que ele manteve parte da sua personalidade. Mas ainda assim, ele estava velho e sabia disso. O relacionamento dele com a Frieren é isso. Ele amava ela romanticamente, mas sabia que ela não entendia qualquer avanço que ele tentava fazer. Isso porque ela só não estava pronta para ter um relacionamento do tipo. Elfos e humanos têm visões e pensamentos que funcionam em tempos diferentes. Elfos são mais lentos em entender as emoções por poderem viver muito tempo. E ele, o Himmel, um humano, não. Por isso que ele se sentia arrependido de não conseguir passar o tempo que queria com a Frieren. Porque ele queria ter vivido mais tempo com ela. Que foi um dos grandes motivos dele ter tido a ideia de construir aquelas estátuas de todos os 4 do grupo. Ele mesmo fala que era pra Frieren não se sentir sozinha no futuro. Porque mesmo que séculos se passem, ela ainda assim iria se lembrar deles. E a Frieren, ela nunca entendeu o que sentia por ele. Mesmo com mais de 1000 anos, ela ainda era inexperiente e nem entendia as próprias emoções. E conquistar uma elfa é um trabalho de várias vidas. Então, mesmo sabendo que provavelmente não teria nada com ela, o Himmel queria pelo menos fazer a Frieren entender o que é amar. E, de certa forma, ele tá conseguindo. Refazer a jornada que tiveram virou um dos objetivos da Frieren. Por isso ela revisita os lugares e começa a entender melhor o que sentia por ele. Ela quer reviver tudo que não conseguiu compreender na primeira vez, e agora ela queria novas aventuras, como se o Himmel ainda pudesse ver ela. Porque mesmo sem ter certeza se existe uma deusa ou um céu, ela prefere acreditar. Afinal, o tempo leva tudo, mas também pode trazer tudo de volta. E sinceramente, eu não gostaria disso. A imortalidade é um péssimo poder. No universo de Souls ou no Frieren, a imortalidade dos elfos é totalmente biológica, o que significa que eles são imortais para as causas naturais de idade e do tempo. E a principal coisa que eles ganham com esse tempo de sobra é ganhar um poder mágico avassalador, já que séculos de estudo e treino permitem que eles acumulem conhecimento que nenhum humano conseguiria em apenas uma vida. Porém, entretanto e todavia, essa longevidade traz o desafio de uma percepção temporal distorcida. Pelo menos a história mostra, ou pelo menos tenta dizer, que a melhor forma de usar a existência imortal é conseguir chegar no nível de valorizar as pequenas partes cotidianas e momentos aleatórios. Porque são essas pequenas e rápidas conexões que dão algum mínimo significado à vida desses seres. A Frieren aprendeu essa lição da maneira mais dura, que é através de todo o arrependimento após a morte do Himmel. Ela nessa hora não ligou para o tempo humano, o que foi um problema para ela conseguir conhecer o herói de verdade, e é por causa disso que essa nova jornada dela é lenta. Ela prefere passar meses em uma cidade apenas para encontrar um feitiço inútil, exatamente porque ela prefere se concentrar em aproveitar a vida em cada momento, em vez de correr para o objetivo final. Isso também serve bastante para mostrar uma representação realista da velhice, porque a Frieren, ela é paciente e muito calma. Isso não só vem por causa da força que ela tem, porque ela é forte e confia em seus companheiros de equipe, mas também porque ela já viveu tanto que poucas coisas a impressionam ou a assustam, ao contrário de personagens mais novos que têm pressa. E bem, o anime nos mostra pelo menos 2 formas diferentes de lidar com esse dilema de imortalidade que os elfos têm. A Ciri escolhe se isolar o máximo que pode depois de ter construído uma única coisa e se diverte com isso. Ela se mostra superior aos outros e escolhe apenas aqueles que valem a pena terem sua atenção. E ainda que ela mostre ser fria e desinteressante pelos outros, ela ainda se lembra do rosto e da magia preferida de todos os alunos que ela já teve. Já que isso é algo que ela não consegue esquecer, mesmo que ela tenha se distanciado dos outros, para não sofrer. Já a Frieren, ela decidiu ainda assim se relacionar com os outros. Ela decide seguir esse caminho que vai mostrar ela sendo frágil e vulnerável. E ainda assim, ela vai em viagem para entender essas mesmas coisas que a fazem sofrer, mesmo com o risco de se ferir novamente. Ou seja, ela está aceitando essa realidade do ciclo natural da morte, da vida e do luto, que a própria mestra dela, a Flame, já tinha previsto que ela iria ter que sofrer como uma elfa. Ainda assim, para eles, os elfos, não parece ter um lugar onde eles possam se encaixar. Afinal, eles estão quase extintos e, muito provavelmente, vão ser extintos. Porque eles quase não têm qualquer instinto de se reproduzir e nem de ter algum romance. E até agora nenhuma raça consegue se igualar a eles, seja os demônios ou os anões. Os anões dá pra ver que eles envelhecem, como dá pra saber pelo Eisen e os outros 2 anões que vimos durante a obra. Tanto o guerreiro que protege a vila, quanto aquele anão que estava construindo aquela ponte durante anos. E os demônios, sabemos que também demoram para envelhecer, mas ainda assim com 500 anos, já são velhos, se formos nos basear na aura.
Pelas palavras da Frieren, esse tempo de 500 anos é um bom tempo de vida para essa raça. O problema é que não dá para saber exatamente se é porque eles morrem antes de ficarem tanto tempo vivos, ou se o tempo de vida deles é a mesma que a de um anão, porque sabemos muito bem que não é o de um elfo. 1000 anos é pouco e 20.000 também não parece ser tanto, se formos levar em conta a aparência da Ciri. E nem sabemos se vamos ver realmente um elfo, principalmente a Frieren, morrendo logo de velhice. Temos alguns possíveis finais, que são apenas teorias de como poderia terminar a história, porque, por enquanto, não fazemos ideia de quando o mangá pode terminar. Ele pode terminar com ou mais de 300 capítulos, pelo menos pelo quão grande se tornou Frieren, ou pode terminar até antes disso, porque o último capítulo lançado foi o 147, e parece ter coisas a mais que vão vir pela frente. A obra ela pode terminar com a morte da Frieren, se pelo menos a previsão da Ciri estiver correta, onde a Frieren iria morrer por um humano, que não é um final que eu gosto, eu achar bem ruim um final assim, mas isso gera especulações sobre se o final da jornada deles pode ser que vá ter um sacrifício final ou até um confronto que cumpra essa previsão. Ou pode até mesmo ser um final que termina bem, onde a Frieren consegue completar sua jornada e se encontra com Rimmon, tendo uma conversa final com ele onde ela possa expressar os sentimentos que ela só entendeu décadas após a morte dele. Ele também pode confessar pra ela e pedir desculpas por não ter dito o mesmo enquanto estava vivo, com o Rimmon no final encorajando ela a continuar vivendo, até chegar à morte natural dela, seja lá qual for o motivo. Porque se ele conseguiu esperar mais 50 anos, ele também consegue esperar mais. E quando isso acontecer, todos do grupo do herói vão estar juntos de novo, com no final de tudo a Fer morrendo de velhice. Porque aí sim, vai ser um bom paralelo à morte do Rimmon, onde a Frieren sentiu arrependimento por não ter conhecido melhor ele. E a Fer morrendo vai ter sido com a Frieren conhecendo ela de verdade. Porque a morte do Rimmel foi simplesmente triste pra ela, mas a morte da Fer pode, talvez, não ter qualquer tipo de arrependimento. E com isso, a Frieren continuaria sua viagem pelo mundo, talvez sendo a última elfa ainda viva, com ela apenas esperando o momento final da sua vida, depois de já ter vivido como queria, ou seja, sem arrependimentos. Ou pode ser também um final não esperado, não dá pra saber. Eu gosto de pensar que em Souzou no Frieren, uma das mensagens seja realmente que as pessoas mudam a vida delas deixando as coisas para trás. Isso dá pelo menos um espaço para até ter algum momento onde o autor vai reescrever totalmente a visão da Frieren sobre os demônios e ter alguma coisa extensa com eles no futuro. Já que ao longo da história e jornada, a Frieren aprende que o verdadeiro valor não está na duração das experiências, mas na qualidade dos laços formados e nas lições aprendidas. Ou seja, a clássica mensagem de amizade. A diferença é que seria muito bem escrita, porque deixar o passado para trás não significa esquecê-lo, mas sim deixar ele com você como parte do próprio crescimento que todos têm. E essa lição vai e até se estende aos relacionamentos, ao luto e, talvez, à própria compreensão do outro. Mas, independentemente de como termina essa história, com as várias possíveis escolhas que o autor possa ter, Souzou no Frieren vai, talvez, continuar sendo uma das melhores obras da atualidade, seja como continuação ou como obra como um todo. E quando compara isso novamente com a obra que eu falei antes, no caso Fumetsu no Anata, as coisas até que melhoram ainda mais, já que as duas obras falam do mesmo tema, que é imortalidade, tempo, perdas, relações. A maior diferença que fica das duas obras é como o criador vai construir essa história e como esses seres imortais vão afetar aquele mundo. Tanto a Frieren quanto o Fushi, eles querem aprender sobre as emoções. Eles sofrem quando tentam aprender, eles já se isolaram de tudo, eles têm memórias daqueles que perderam, eles viveram eras inteiras e têm visões diferentes sobre tudo e todos. E essa comparação não diminui nenhuma das obras. Na verdade, serem comparadas pelas mesmas coisas faz com que elas te mostrem visões diferentes sobre a mesma coisa. Em Fumetsu no Anata, as mortes, a vida e a forma como o Fushi decide viver vai contra algumas coisas que a Frieren iria fazer. Ele começa até que pior que a Frieren, porque o Fushi inicialmente não tinha qualquer conhecimento e experiência sobre nada na vida. Ele literalmente só existia, era só isso. Então, conforme ele vai conseguindo novas formas daqueles que morrem, ele vai ganhando mais experiência, mais uma personalidade, mais uma forma de pensar, toda vez que tem algum contato com aqueles vivos até a morte deles. E a história é basicamente de uma existência sem nada, que vai construindo algo dentro desse nada, através das experiências que ganha. Ao contrário de protagonistas tradicionais, o Fushi não tinha motivação ou personalidade desde o começo. Da mesma forma que somos e evoluímos de acordo com o mundo à nossa volta. O Fushi faz a mesma coisa, só que em um nível mais extremo, já que ele é imortal. Já Souzou no Frieren é mais equilibrado no sentido de tudo. A Frieren já está viva há muito tempo e sofre problemas de ser uma elfa, ou seja, alguém velho. A Frieren é velha e age como alguém velho. Talvez a obra só seja mais leve e menos triste, porque o universo de Souzou no Frieren realmente parece vivo, e parece realmente querer te mostrar a vida de alguém mortal, que aceitou ou está aceitando essa imortalidade, para só assim aproveitar de cada pequena coisa que o mundo pode dar para ela. E vendo assim, os dois até seriam bons amigos, não só porque eles vão demorar um bom tempo até pararem de existir, mas também a Frieren iria gostar de ensinar o Fushi. Afinal, eles dois têm todo o tempo do mundo. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.